Bora falar com Rodrigo Orengo sobre auxílio emergencial. Alguma chance de sair votação essa semana, Rodrigo Orengo? Bom dia. Muito bom dia, Ellen, bom dia a todos. A ideia é essa, na quinta-feira, já iniciar essa votação, e tem até uma visão otimista aqui do presidente do Senado, né, de líderes do Congresso Nacional, de que seria possível votar já primeiro e segundo turno na quinta-feira e liberar isso lá para a Câmara, ou votar o primeiro turno agora na quinta e na semana que vem já votar o segundo turno. Como é uma mudança de Constituição, precisa ter um trâmite que é realmente mais complicado, aqui diferente de propostas comuns, né? Então é preciso avançar com esse tema. Agora, Ellen, qual é a dificuldade? É conseguir esse consenso, né? Para, por exemplo, votar 2 turnos no mesmo dia, tem que quebrar o chamado interstício, tem que mudar lá os prazos, né? E para isso tem que ter acordo. A dificuldade agora do auxílio emergencial, dessa proposta de emenda à Constituição, é em relação à desvinculação do orçamento. Hoje o orçamento ele tem amarras, ele tem limites, né, e tem mínimos lá que precisam ser investidos na área da saúde e na educação. São as chamadas vinculações. O que o relator Márcio Bittar está propondo é desvincular, tirar isso, né, tirar isso como parâmetro para dar mais margem de manobra, mais margem para o ordenador de despesa, para o administrador. Essa é uma reivindicação antiga, agora sempre enfrenta muitas resistências, e vai enfrentar, porque se trata de recurso para a educação, se trata de recurso para a saúde. São temas muito sensíveis, então as frentes parlamentares aqui da saúde, da educação, já estão se mobilizando para não deixar isso passar. Qual é a tendência? A tendência de alteração da proposta, né? Isso sempre costuma acontecer quando tem temas importantes que vão à discussão no Congresso Nacional. Apresenta de uma forma e depois ali na negociação vai alterando para conseguir esse acordo. Se não tiver isso, não passa. E a ideia é votar muito rapidamente, é votar aí num espaço de menos de um mês para liberar o auxílio emergencial já no mês que vem. Até ontem o presidente do Senado deu um sinal, fez uma sinalização para o governo federal, dizendo o seguinte: olha, se passar pelo Senado, o governo já pode liberar o auxílio, né, mesmo antes de aprovar na Câmara. Mas é difícil, porque tem questões legais aí. A ideia é aprovar no Congresso Nacional essa mudança de Constituição, abrir caminho para o auxílio emergencial, e o governo edita uma medida provisória, e aí definindo o valor, que deve girar realmente em torno de R$250, R$300, 4 meses de benefício. Então é um auxílio temporário, menor do que aquele de R$600, podendo ser até menor do que a segunda etapa do auxílio emergencial, que era de R$300. Isso vai ter um impacto de R$40 bilhões, em torno de 40 bilhões, para auxiliar 40 milhões de pessoas que estão precisando muito desse recurso. Agora, o que ficou acanhado foi realmente a contrapartida, ficou acanhada a contrapartida, se esperava mais, se esperava realmente um aperto maior no cinto, uma redução maior de despesa, porque esse era o pré-requisito aí do ministro Paulo Guedes para que o governo liberasse mais recurso para o auxílio emergencial, era ter uma diminuição aí da despesa do Estado. A proposta ela prevê algumas coisas interessantes, como, por exemplo, né, uma cláusula de calamidade, ou estado de calamidade que pode ser acionado pelo Poder Executivo, até com a possibilidade de congelamento de salários de servidores por 2 anos, proibição de contratação de novos servidores para evitar um aumento de despesa. Mas, de qualquer forma, isso precisaria ainda de uma iniciativa do Executivo. Agora, para resumir, quinta-feira começa essa votação. Até lá, vamos ter muitas negociações aqui para tentar até trazer a oposição para votar a favor do auxílio emergencial. A oposição é a favor, só que vai discutir realmente esses pontos, como vinculação ou desvinculação de educação e saúde. Isso tem grandes chances de sair no texto. Até lá. Orengo, queria te ouvir sobre a reunião que houve ontem. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmando que a Casa deve apresentar um projeto de lei para liberar a aquisição de vacinas contra a Covid-19 por parte dos estados, dos municípios e inclusive por parte da iniciativa privada. Como é que estão as conversas nesse sentido? O Senado tentando assumir essa responsabilidade de algum jeito, mas como disse o próprio presidente do Senado, precisa aprovar um projeto de lei para isso. Precisa mesmo? Como é que estão as conversas nessa direção? Precisa mesmo, viu, Sheila? E essa é uma resposta, uma pressão muito grande que parte aqui de governadores e prefeitos que estão com receio de não ter vacina. Dá um exemplo claro. Hoje deveria chegar um novo lote ao governo do Distrito Federal, até para ampliar a campanha de vacinação, 100 milhões de doses. Isso já estava confirmado, já estava
apalavrado pelo Ministério da Saúde. O governo já estava fazendo, inclusive, aqui estudos para ampliar a vacinação. A grande expectativa em Brasília é que hoje vacina idosos com 79 anos ou mais, era já iniciar, a partir de hoje, a partir do recebimento, a campanha de imunização para quem tem 75 anos ou mais. Então, ampliar essa faixa. Só que as vacinas não chegaram. A promessa não foi cumprida. E pela segunda vez, uma promessa que é feita pelo Ministério da Saúde não é cumprida, que a Secretaria de Saúde é obrigada, inclusive, a rever protocolos, calendários, até com a possibilidade agora de paralisar a imunização da primeira dose, né? Quem tem que receber a segunda dose tem a dose garantida. Agora, os novos vão ter mais dificuldade até a semana que vem, quando é o novo calendário do Ministério da Saúde. E a partir disso, desses atrasos, os governadores e prefeitos batem lá no Congresso Nacional, batem na porta do Congresso e pedem aos parlamentares: olha, a gente quer ter acesso, a gente quer saídas, inclusive legislativas, para ter acesso às vacinas, né? Então, o que está se negociando é uma proposta que flexibilize as regras para realmente dar oportunidade para governadores e prefeitos comprarem essas vacinas, né? Agora, projeto de lei demora, né? Então não é algo para votar já nesta semana, na semana que vem, porque tem prioridades. A principal agora é o auxílio emergencial, né? Tem que votar até o mês que vem o orçamento, então tem uma lista aí de matérias que estão na frente, mas esse é um assunto importante que, claro, deve gerar reações no Ministério da Saúde, deve pressionar o Ministério da Saúde, e o que a gente vê é esse papel que o Congresso está cumprindo, assim, que é de fazer uma pressão, né? Olha, se vocês não fizerem, a gente vai fazer, a gente vai mudar a legislação, né? E essa negociação já começou no Congresso. Muito bem, Rodrigo Orengo volta conversando com a gente ao vivo amanhã, a qualquer momento, hoje ao longo do dia. Abraço para você, até mais, Orengo. Um abraço, valeu.